Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson, we're going to learn some events. Nós vamos trabalhar um pouco os verbos no passado usando acontecimentos. What happened to these people yesterday? Aqui a gente tem uma pergunta no passado, né? Se vocês repararem, eu não usei o did na pergunta. Eu usei o verbo no passado mesmo sendo uma pergunta. Esses casos são esse caso é uma exceção à regra, né, do Simple Past, que são frases sem sujeito. Né? Essa frase não tem um sujeito, não tem I, you, my mother. Então, nesses casos nos quais a pergunta não tem sujeito, você põe o verbo no passado sem o auxiliar, como o caso aqui, What happened to these people yesterday? Além disso, eu usei o yesterday na pergunta. Eu já coloquei o tempo no passado. Então, se eu for responder essa pergunta, eu não preciso ficar repetindo yesterday de novo, tá? Se já tem o tempo no passado na pergunta, ela não precisa ser repetida na resposta, alright? So, what happened to these people yesterday? They played volleyball. Então, nós temos aqui o passado do verbo play, played. A pronúncia é como se fosse só o D, tá bom? They played volleyball. Aí aqui nós temos uma regra de escrita. O verbo play, ele termina com vogal e Y. Então, nesses casos de vogal e Y, basta acrescentar o ED para o passado. Agora, quando o verbo termina em consoante Y, nós precisamos fazer uma variação. Tiramos o Y e colocamos I antes do ED. Ficaria IED. Example, cry, termina com RY, né? Cry, cried. A pronúncia é a mesma, tá? A pronúncia é só de D. Mas na escrita eu tenho que tirar o Y e trocar por I, tá bom? Cry, cried. They hiked in the woods. Já aqui vai ter som de T, né? They hiked in the woods. He shaved, som de D. She did her daily exercises. Aqui já é um verbo irregular, né? She did her daily exercises. She got off a bus. Outro verbo irregular. E é um verbo acompanhado de preposição, né? Got off. E o oposto seria got on. He sprained his ankle. A pronúncia aqui também é de D. He sprained his ankle. He lost his wallet. She cut herself. She ripped her pants. Aqui também vai ter som de T. She ripped her pants. E temos uma outra regrinha de escrita nesse caso. Rip, no presente, né? É um verbo que tem uma sílaba só. E ele termina, na realidade ele é formado, né? Por consoante, vogal e consoante. Então, nesses casos, devido a uma possível mudança de pronúncia, antes de acrescentar o ED, você tem que dobrar essa segunda consoante. Né? Nós vemos que rip tem um P só. Se você olha lá na frase, o ripped, no passado, ele tem 2 P's. Isso acontece por uma questão de pronúncia, porque o verbo é rip e o passado tem que continuar ripped, com som de I. Porque se eu não dobrar esse P, o I vai ter o som de I, que é o som do alfabeto. Então, se eu não dobro o P, a pronúncia ficaria ripped, que é errado, não é essa pronúncia, né? Então, nesses casos de verbo de uma sílaba com essa fórmula CVC, você tem que dobrar a última consoante, porque senão vai mudar a pronúncia do verbo, ok? So, she ripped her pants.
They tripped and fell. Novamente aí o trip é um verbo de uma sílaba só que termina com CVC. Então, tripped no passado fica com 2 P's. E a pronúncia é de T também, tripped. She chopped onions. Novamente, CVC, dobrei o P antes de colocar ED. Attention! Essa regra do CVC é a mesma para acrescentar o ING. Então, aqui é só um repasso, né? Então, por exemplo, swim termina W-I-M, consoante, vogal, consoante. Então, para acrescentar o ING, eu também precisava dobrar o M, swimming. Então, essa regra que nós estamos vendo do CVC, nós já vimos quando estudamos o ING. Write these verbs in the past form is the activity. Burn, I'll give you 5 seconds to think. Burned, som de D. Prepare. Prepared, som de D. Fight. Fought. Another attention. É um ponto importantíssimo na pronúncia, tá? Nunca pronuncie o passado com som ed, porque essa pronúncia não existe. As pronúncias para o passado são d, t, id. Então, tá na dúvida se é D ou T? Joga a pronúncia D, porque a maioria dos verbos tem o som de D quando você coloca o ED. Você vê que tem aqui a pronúncia D e a pronúncia id, que termina com D também. Então, na dúvida, joga D, mas nunca fala ed, tipo play, played, por favor, tá? Essa pronúncia não existe mesmo. Então, puxem sempre para o D, se vocês tiverem dúvida, né? E aí fica um deverzinho de casa para vocês descobrirem, né, pesquisarem quando que você vai usar a pronúncia T, porque são menos verbos que usam a pronúncia T. Então, se vocês memorizarem quais são as terminações que pedem o som de T no passado, o resto é só colocar som de D mesmo, tá? Mas a atenção que não pode acontecer mesmo é falar ed no final. Essa pronúncia não existe. So, visit newmexico.com.br, Unit 12, Lesson 6, to finish the activity. And don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and share this video with your friends to help me, okay? Bye bye, see you later!